Sabe, geralmente quando se fala de um diagnóstico médico, a gente tem uma expectativa de muita precisão, né? Tipo na engenharia. Com certeza. É algo bem binário, né? Tem uma linha de limite super clara ali. Exato. Alguém vai lá, quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca toda irregular na tela, e a equipe médica simplesmente aponta e diz, tipo, aí está o problema. Aham. O osso está fraturado e pronto. É uma imagem limpa que não deixa margem para muita interpretação filosófica, digamos assim. Sim, total. E a mente humana gosta muito disso, sabe? A gente gosta que as coisas sejam visíveis, bem categorizadas e exatas. Dá um conforto enorme. Dá mesmo. Só que aí a gente entra no mundo do direito administrativo, né? E especificamente nos estatutos de servidores públicos. Nossa, sim. E de repente parece que essa máquina de raio-x está com um pequeno defeito, né? O cenário que era clarinho vira um mar de águas bem turvas. É a definição absoluta de águas turvas jurídicas. Principalmente para quem está com o edital aberto, se preparando para enfrentar uma banca examinadora. Que adora explorar essas distorções, né? Adora. A banca vai tentar te derrubar justamente nessas pequenas sombras da lei. Com certeza. O que nos traz? Bom, a missão da nossa imersão de hoje. O nosso material base aqui é a própria letra da lei e, claro, as interpretações mais recentes. Isso aí. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar e, olha, artigo por artigo, do 1º ao 43 da Lei 6.055, para quem não sabe, é o Estatuto dos Servidores de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Exatamente. E o objetivo aqui é a gente ligar o nosso próprio aparelho de raio-x, né, e limpar essa imagem de vez para a galera que está acompanhando. Perfeito. E o tom dessa nossa análise vai ser bem dinâmico, focado totalmente em autoatenção. Sabe aquela aula de cursinho que você não consegue piscar? É esse o clima. Então, para quem está ouvindo, olha, prepara o material de anotação, porque a regra hoje é fugir daquela linguagem acadêmica enrolada. Ninguém tem tempo para juridiquês aqui, né? Nenhum tempo. O foco é filtrar o que realmente despenca em provas de concurso, explicando a lógica por trás de cada uma das regras. E eu acho que a melhor forma de estruturar essa montanha de informações, para não parecer que a gente está só lendo um sumário de livro, é criar uma espécie de linha do tempo, sabe? Aham. A jornada completa do servidor público. Gosto muito dessa abordagem. Né, vamos entender como essa pessoa entra na prefeitura, como ela precisa provar o valor dela no dia a dia, o que acontece quando, tipo, os imprevistos da vida batem a porta. E batem, viu? E como, no fim da linha, essa relação termina, né? Então, bora começar pela porta de entrada. Artigos iniciais. Bora! A porta de entrada do serviço público começa com uma distinção clássica, que a galera já deve ter visto. A diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão. Que é a base de tudo, né? É a base. O Estatuto de São Leopoldo simplesmente repete a regra de ouro da Constituição. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público. Ou seja, o cargo efetivo tem que soar a camisa. Isso, sentar e estudar. Mas a exceção é o cargo em comissão, né? Esse é de livre nomeação e livre exoneração, voltado exclusivamente para direção, chefia ou assessoramento. A famosa sigla DCA, né? Direção, chefia e assessoramento. É a diferença básica entre gabaritar uma prova objetiva e ser escolhido por um gestor para uma função de confiança. PCD. Isso sempre dá confusão. Muita. A leitura fria da lei engana. O artigo fala de forma explícita em 5% das vagas, né? Sim, mas aí logo depois o artigo 9º entra e cria a famosa regra do 19. E tipo, o texto diz que a vaga ao deficiente vai ser assegurada após 19 vagas preenchidas por não deficientes. Como assim? Pois é. Esse é um dos pontos mais cobrados. Anota aí. As bancas adoram usar essa regra do 19 para induzir o candidato ao erro, sabe? Eles colocam lá que a vaga PCD é a quinta se chamada, né? Isso, ou a 10ª. Mas a lógica matemática por trás dessa regra é assim, genial, para evitar injustiça com o número fracionado. Espera, acho que eu entendi a matemática da coisa. Se a prefeitura tem um concurso muito pequeno e chama, sei lá, 10 pessoas, 5% de 10 vagas dá meia pessoa.
E, bom, não dá para contratar a metade de um ser humano, certo? Não dá, a não ser que seja um mágico fazendo o truque, né? Exatamente. Então, a lei estabelece 19 pessoas da ampla concorrência e o 20º convocado, obrigatoriamente, é o candidato PCD. Perfeito. 1 em 20 é exatamente 5%. Olha só que sacada, a lei estipula essa ordem, o famoso 19 mais 1, justamente para garantir que o percentual seja cravado, sem gerar briga judicial em concurso pequeno. Exato. O 20º é da cota, o 40º também, e assim vai. E olha, outro alerta de prova gigante nesse começo de jornada está lá no artigo 11º. Sobre a validade do concurso, né? Sim, sobre o prazo. O texto diz que o prazo será de, atenção nessa palavra, de até 2 anos. Prorrogável, uma única vez por igual prazo. Essa palavra até carrega o peso do mundo numa prova de concurso. O peso do mundo e a sua aprovação junto. Porque no senso comum o pessoal acha que todo concurso vale por 2 anos automaticamente, e não é assim. E aí o elaborador da questão faz a festa e joga isso na alternativa A, né? Sempre na alternativa A, para a pessoa marcar feliz da vida e errar. A administração precisa de flexibilidade, sabe? Então um prefeito pode decidir que um edital vai valer só 6 meses. Com certeza. Ele faz para 6 meses, podendo prorrogar por mais 6, ou 1 ano prorrogável por mais 1. O teto máximo que a lei impõe é de 2 anos. Então, se a alternativa disser a validade do concurso será de 2 anos. A questão tá falsa. Riscada. O correto é sempre até 2 anos. Caramba, detalhe cirúrgico. Tá, então entendido. A pessoa foi lá, fez a prova, lidou com a concorrência, o edital tá na validade e o nome sai no Diário Oficial. Momento de comemorar. Momento de festa, churrasco. Mas e o que acontece agora na nossa linha do tempo? Porque na iniciativa privada, o RH liga, você assina a carteira e amanhã tá trabalhando. No serviço público a engrenagem é bem mais burocrática, não é tão automático assim. Pois é, o tempo é fatiado, né? Sim, em 3 atos totalmente distintos. A nomeação, a posse e o exercício. E olha, misturar a ordem e os prazos desses 3 é o esporte favoritório de qualquer banca de concurso. Eu tenho uma analogia que, ajuda muito a visualizar isso de forma prática. Imagina um relacionamento amoroso. Adoro essa, manda! A nomeação é como se fosse o pedido de casamento em público, sabe? A prefeitura vai no jornal e diz, olha, eu escolho essa pessoa para trabalhar comigo. É um ato unilateral ali. Isso. Mas só falar não tem efeito prático, você não está casado ainda. Aí vem o primeiro grande ato burocrático, que é a posse. Que seria ir no cartório e assinar o papel, né? Exatamente. Assinar o contrato de casamento. E o artigo 14 define a posse bem assim, como a aceitação expressa das atribuições e responsabilidades. É literalmente ir lá e assinar o termo de compromisso. E, atenção redobrada aqui, existe um prazo fatal para isso acontecer. Qual é o prazo? São até 10 dias contados da publicação do ato de nomeação. Até 10 dias para tomar posse. E tem um detalhe, esse prazo pode ser prorrogado por igual período se o candidato pedir. 10 dias prorrogáveis para ir lá e assinar a posse. Beleza. Mas, voltando para o nosso casamento. Casamento burocrático esse. Assinar o papel não significa que as malas já estão desfeitas e que o casal já está dormindo na casa nova, né? De jeito nenhum. É aí que entra o terceiro ato, o exercício. Que é começar a trabalhar de fato. Perfeitamente. O artigo 15º diz que o exercício é o desempenho prático das atribuições. É sentar na cadeira e despachar processo, dar aula, varrer a rua. E o prazo aqui é mais curto. Bem mais curto, né? Sim, são 5 dias, contados a partir da data da posse. Então, 10 dias para a posse, 5 dias para o exercício. 10 e 5. Mas aí entra um mecanismo que exige atenção. Vamos supor que um candidato tomou a posse e resolveu viajar para comemorar, chutar o balde. Clássico. Foi para a praia. Foi para a praia e esqueceu da vida. O prazo de 5 dias passa e ele não aparece para o exercício. A prefeitura demite esse cara por justa causa. Não. E esse é, assim, o erro número 1 de quem tenta aplicar a CLT dentro do direito administrativo. Ele não é demitido. Nem exonerado ele é.
Nossa, sério? O que acontece então? O artigo 15º é claro, se não entrar em exercício, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Cai muito em prova isso. Tornado sem efeito. Por que a lei usa esse termo em vez de só falar em demissão de uma vez? Pensa na mecânica da coisa. Demissão é uma punição, é quebra de vínculo onde teve infração. Exoneração é um fim amigável de uma relação que já existia. Tá. E no caso desse cara da praia? Ele nunca trabalhou 1 minuto sequer. Como o Estado vai romper uma relação contínua se o vínculo prático nunca se concretizou? Faz todo sentido, é como se nunca tivesse existido. Passa a borracha. Exatamente. A borracha paga tudo. O ato torna-se sem efeito. Guardem essa frase. Muito bom. A linha do tempo avança, então. Posse em 10, exercício em 5. Faltou, tornado sem efeito. Mas digamos que ele sentou na cadeira. Acabou o estresse? Longe disso. Agora que o bicho pega, ele entra num período de teste, o famoso estágio probatório. E aqui tem uma ilusão de ótica que as bancas amam, usando o calendário, né? Sim, tem uma diferença sutil, mas perigosa, no texto da lei, entre adquirir estabilidade e concluir um estágio probatório. O artigo 19 fala que a estabilidade vem após 3 anos. 3 anos de efetivo exercício. Isso. Mas o artigo 20 diz que o estágio probatório dura 36 meses. Mas, gente, na vida real, 3 anos e 36 meses é a mesma coisa. O planeta dá 3 voltas no Sol do mesmo jeito. Por que o legislador escreve diferente? Por causa da hierarquia das leis. A estabilidade é uma garantia que está cravada lá na Constituição Federal. E a Constituição usa a palavra anos. Ah, entendi. E o estágio probatório? É o período de avaliação administrativa interna ali da prefeitura. E o município de São Leopoldo escolheu medir isso em meses, porque as avaliações são periódicas. Então, na hora da prova. Tem que focar na literalidade, né? Total. Estabilidade é anos, estágio é meses. Trocar isso é pedir para perder ponto bobo. E essa avaliação não é feita de qualquer jeito. O servidor fica sob uma lupa de uma comissão especial, né? E é uma avaliação trimestral. Trimestral, exato. E eles usam 6 quesitos fundamentais que o candidato tem que ter na ponta da língua. Quais são? Assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento. Sabe, eu acho muito interessante ter relacionamento ali do lado de eficiência. É tipo o reconhecimento prático de que ninguém trabalha sozinho. Com certeza. O cara pode ser um gênio técnico, matar processos na metade do tempo, mas se for insubordinado, brigar com todo mundo, E destratar o cidadão no balcão. ele vai rodar. Vai ser reprovado no estágio probatório. A administração precisa de peças que funcionem juntas. E se esse servidor genial, mas problemático, for reprovado, o que rola com ele? Porque, pelo que a gente falou, ele não é demitido, né? Não é demitido, porque demissão é penalidade para falta grave. Ele simplesmente não serve para o perfil profissional. Então ele será exonerado de ofício. Um encerramento burocrático sem mancha criminal ou administrativa. E, lendo o artigo 20, vi que tem uma rede de proteção legal ali, né? Tem sim. Se esse servidor reprovado já possuía estabilidade num cargo municipal anterior, lá em São Leopoldo mesmo, ele não vai para o olho da rua. Ele é devolvido. Isso, ele é devolvido para o cargo antigo. E essa devolução tem um nome técnico bem específico: recondução. Recondução. O que nos leva, bom, para aquela que eu acho a parte mais complexa e mais testada de qualquer estatuto. As famosas formas de provimento derivado, né? A sopa de letrinhas com a letra R. Porque o servidor não é uma estátua. A vida acontece durante 30 anos. O corpo adoece, a justiça entra no meio, tudo muda. E para cada movimento, o direito administrativo tem um nome começando com R. Para não ficar só numa lista chata, vamos visualizar isso com uma historinha. Vamos criar um servidor hipotético. O Roberto. Bora, Roberto, concurseiro. O Roberto passou, tomou posse, sobreviveu aos 36 meses do estágio e agora é estável. Tá lá, fiscal de rua, feliz da vida. Beleza, carreira sólida. Mas aí ele sofre um acidente de trânsito grave. O Roberto não perde a capacidade mental, mas perde o movimento das pernas. Ele não consegue mais subir escada o dia todo como fiscal. E aí... Aí o Roberto vai passar por uma readaptação. Caiu a capacidade, readapta. Ele vai para um cargo compatível com essa limitação física. A palavra-chave é limitação, então. Mas, tipo,
E o salário dele? Vai diminuir porque ele foi para um cargo interno que paga menos? De jeito nenhum. Alerta de prova gigante aqui. O salário não pode ser reduzido de forma alguma. A lógica é preservar a dignidade de quem deu a saúde trabalhando. Certo. O Roberto foi readaptado. Mas vamos piorar a vida do coitado do Roberto. Coitado do Roberto, virou nosso boneco de testes. A saúde dele agrava muito. A junta médica diz: Roberto sem condições para nenhum trabalho. E ele é aposentado por invalidez. Ok. Aposentadoria por invalidez. Mas aí passam-se 5 anos, ele entra num tratamento revolucionário lá e cura totalmente. A junta olha e fala que ele tá ótimo. Como ele volta? O retorno do aposentado curado é a reversão. Ele reverteu a invalidez, mas tem um freio temporal que a banca cobra. O Roberto só volta se tiver menos de 70 anos de idade. Passou de ser outra? Aí já era. A aposentadoria vira definitiva pela idade limite. Tá, então reversão. Mas o Roberto volta curado e a má sorte continua. Um colega maldoso frauda documentos e acusa ele de desvio de dinheiro. Nossa, o Roberto não tem um dia de paz. Nenhum. A prefeitura abre processo e demite o Roberto. Ele passa anos na justiça comum lutando. E aí um juiz descobre a farsa, inocenta o Roberto e manda anular a demissão. A justiça foi feita. E o nome desse retorno é o que mais cai em prova: reintegração. Reintegração. O retorno do injustiçado, né? Isso. A investidura do servidor quando invalidada a demissão por decisão judicial. E o grande pulo do gato: a reintegração garante ressarcimento total de todas as vantagens. Todos os salários retroativos. Todos. Porque o Estado errou ao demitir um inocente e o Estado não pode se beneficiar do próprio erro. Eles têm que pagar tudo que o Roberto deixou de ganhar. Justiça financeira feita. Mas olha a treta logística. O Roberto chega com a ordem do juiz, abre a porta da antiga sala dele e tem outra pessoa sentada na cadeira. O famoso efeito dominó. Vamos chamar esse ocupante de Carlos. O Carlos tá lá, fez concurso, trabalhando certinho. E a cadeira é do reintegrado. O que acontece com o Carlos? É jogado na rua? Não é jogado na rua. A lei, lá no artigo 28, dá 3 caminhos para o Carlos desocupar a cadeira. O primeiro, se ele era estável e veio transferido de outro cargo, ele sofre a recondução. Que é aquilo que a gente viu lá no estágio probatório reprovado, né? Isso. Ele volta para o cargo de origem dele. E detalhe, sem direito à indenização, porque ele só está devolvendo a cadeira para o dono real. E se o Carlos não tiver cargo antigo para voltar? Aí vamos para o segundo caminho, o aproveitamento. A prefeitura tenta encaixar ele num cargo equivalente com atribuições e salário parecidos, que esteja vazio em outra secretaria. Tá, mas e se a prefeitura estiver lotada, não tem nenhuma cadeira vazia? Chegamos no terceiro e último caminho, a disponibilidade. O Carlos vai para casa. Vai para casa, mas ele não é demitido. Não. Ele não perde o cargo. Ele fica aguardando surgir uma nova vaga. E enquanto está em casa, ele recebe uma remuneração proporcional ao tempo de serviço dele. Faz todo sentido, né? Não seria justo pagar o salário inteiro com dinheiro público se ele não está trabalhando, mas também a culpa não foi dele. Exato. O Estado garante um pagamento baseado no tempo que ele já dedicou. É um sistema bem amarradinho. Readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade. Tudo com R ou parecido, e a engrenagem roda. Mas e quem continua trabalhando? Como que cresce na carreira? Entrando na parte final da nossa análise, a partir do artigo 33, a gente vê a progressão horizontal. Melhorar o salário dentro do mesmo cargo. Nas minhas anotações aqui, tem um número que salta aos olhos. A maioria das leis fala em a cada 1 ano, a cada 3 anos, mas São Leopoldo conta os dias. É muito específico. O servidor tem que cumprir um interstício de 1.095 dias de efetivo exercício no padrão de vencimento para pedir a progressão. 1.095 dias. E se a alternativa disser 3 anos? Está tecnicamente errada, segundo a literalidade da lei municipal. E as bancas vão cobrar os dias. Mas tem uma razão técnica para isso, né? Porque no RH de empresa privada você olha o calendário e pronto. No serviço público, a contagem é milimétrica. 365 vezes 3
dá exatamente 1.095 dias. Eles usam dias porque o efetivo exercício subtrai as faltas sem justificativa, licenças não remuneradas. Ah, claro. Cada dia fora é descontado desse bolo. E resolve problema de ano bissexto também. Se fosse em anos civis, ia dar muito processo administrativo brigando por causa de um dia. Contar em dias traz segurança jurídica irrefutável. Sensacional. Bom, vimos como entra, como sobrevive ao estágio, a sopa de letrinhas, e como progride a cada 1.095 dias. Mas todo ciclo chega ao fim, né? É, uma hora a cadeira esvazia. E o jargão técnico para cadeira vazia é? Vacância. E a dúvida é: vacância só acontece quando o servidor morre, aposenta ou é mandado embora? De forma alguma. Esse é um mito enorme. Morte e aposentadoria geram vacância, sim, mas o artigo 40 lista todas as hipóteses. E tem uma armadilha aqui. Qual? Lembra do Roberto, o nosso fiscal que sofreu o acidente e foi readaptado para assistente administrativo? Lembro, claro? No exato momento que ele assumiu a cadeira de assistente, a cadeira antiga de fiscal ficou vazia. Então a readaptação gerou vacância no cargo de fiscal. Nossa, é verdade. A mesma coisa com a recondução e a promoção. As bancas adoram afirmar que vacância significa expulsão ou saída permanente da prefeitura. E é mentira. Às vezes o cara só trocou de sala. Faz todo sentido. A palavra é sobre a cadeira que ficou vaga, não sobre o crachá do cara ir pro lixo. Exatamente. O cargo ficou vago. E para fechar esse bloco, a gente precisa bater na tecla da diferença entre demissão e exoneração. Que lá fora a galera acha que é a mesma coisa de pro olho da rua. Mas no direito administrativo são universos completamente diferentes. Demissão, pessoal, é penalidade pura. Castigo máximo. É o cara que fez besteira grande, né? Corrupção, insubordinação extrema, abandono intencional. Ele sofre processo e é punido. A demissão deixa uma mancha pesada, que pode até impedir ele de fazer outros concursos por anos. Tá. E é exoneração? É um rompimento burocrático, zero caráter punitivo. Pode ser a pedido, tipo, o servidor passou num concurso federal e pede para sair, ou de ofício. Que é quando a administração tira ele, tipo o estagiário reprovado naqueles 36 meses, né? Isso, ou o cara que tinha cargo em comissão e o prefeito trocou a equipe. Ninguém é exonerado por ter roubado. E ninguém é demitido por ineficiência no estágio probatório. Trocar isso é perder a questão. É a diferença entre sair pela porta da frente ou sair escoltado. Bom, a gente caminhou pela linha do tempo toda. E como a retenção depende da repetição, bora fazer aquele sobrevoo ágil? O famoso bate-bola de revisão? Vamos lá. Revendo o mapa mental. A cota PCD segue a regra... Do 19 mais 1, o 20º é o PCD. O prazo de validade do concurso é de... Até 2 anos. Cuidado com o até. Para assumir a vaga, a burocracia exige 10 dias para posse, que pode prorrogar, e 5 dias para exercício. E se perder o prazo de exercício, a consequência é... O ato é tornado sem efeito, não existe demissão aqui. Estabilidade e estágio probatório. Estabilidade são 3 anos. Estágio probatório municipal, 36 meses. Na sopa de letrinhas, limitação física é... Readaptação. A cura do aposentado inválido é... Reversão, com limite de 70 anos de idade. A volta do injustiçado pela justiça é... Reintegração. E o ocupante atual sofre... Recondução, aproveitamento ou fica em... Disponibilidade proporcional. Progressão salarial exige. 1.095 dias exatos de efetivo exercício. E, por fim, exoneração e demissão. Exoneração não é punição. Demissão é a penalidade máxima. Maravilha! O quadro normativo fica muito mais limpo quando a gente entende a lógica, né? E não só decora números. Com certeza. Isso separa quem é aprovado de quem fica no quase. E olha, para não deixar o raciocínio estagnar, eu quero deixar uma provocação final para a galera. Manda. A gente focou muito num servidor em um cargo só. Mas e se alguém em São Leopoldo tentar acumular cargos? Tipo, analista de manhã e professor à noite. A regra da Constituição, que a lei repete, proíbe isso firmemente. Mas tem as brechas clássicas, né? 2 de professor, saúde... Exato. Todo mundo decora as exceções. Mas a provocação é como a prefeitura afere a compatibilidade de horários na vida real. Boa pergunta. O que acontece com o limite de horas de sono e deslocamento? Nem toda exceção cabe nas 24 horas do dia.
Fica a dica para a galera investigar como a jurisprudência trata essa carga horária máxima acumulável. Nossa, excelente gancho para a próxima sessão de estudos de quem está ouvindo. Como eu disse, de longe parece um mar turvo, mas quando você entende a matemática do 19+1, a diferença dos prazos, o raio-x revela tudo. Revela mesmo. E a aprovação fica bem mais perto. É isso aí, encerramos a nossa imersão por aqui. Uma ótima jornada de estudos para todo mundo e até a próxima!